Há artistas que escrevem histórias, mas há outros que criam o seu próprio mundo, o seu próprio universo. É esse mundo que hoje nós vamos conhecer. O mundo Zira, o mundo de Ziraldo. Uma exposição onde arte, literatura e tecnologia convida você a interagir e a entrar no mundo dos quadrinhos e de uma reflexão que somente a cabeça desse criador da cultura brasileira poderia produzir e nos proporcionar nessa exposição aqui no MAB. Venha conhecer com a TV Conexões a Estação do Saber. TV Conexões, a Estação do Saber, desembarca hoje aqui no MAB, aqui no Corredor da Vitória, para podermos visitar a exposição Mundo Zira, o mundo de Ziraldo. E para nos acompanhar nessa jornada interativa, nós vamos contar aqui com o apoio da monitora Amanda Cunha, que vai nos mostrar todos os espaços dessa linda e colorida exposição. Então, venha conosco conhecer tudo que está aqui ao nosso alcance. E onde é que você vê isso? Aqui na Estação do Saber da TV Conexões. Amanda, estamos começando então essa visita aqui a esse espaço, tá? Como é que a gente pode chamar esse momento aqui da entrada? É um momento biográfico, onde a gente encontra algumas informações sobre o homenageado, é isso? Pronto. Nesse espaço aqui, que é a entrada da exposição do Mundo Zira, a gente não encontra necessariamente uma biografia sobre Ziraldo, mas encontra a imagem dele, né? Muitos conhecem o Menino Maluquinho, mas muitas das vezes não conhecem quem é o Ziraldo. E aqui a gente já encontra uma fotografia emblemática do Ziraldo, fazendo essa posição que é a mão no queixo. E aqui, na verdade, é uma poesia, né, do Instituto Zira ao Ziraldo, fazendo esse movimento, né, que o próprio Ziraldo tem na forma como ele desenha, como ele pinta, como ele cria também os seus personagens. Virando para cá, a gente já tem a imagem do Menino Maluquinho e também uma das partes da obra, né, do Menino Maluquinho, em que ele fala: o vento nos pés, fogo no rabo, macaquinhos nos soltam, todo menino é um pouquinho maluquinho. E aí ele faz referência a esse personagem que vai ser conhecido pelo Brasil inteiro, né? Desde a década de 90 até hoje, o Menino Maluquinho ele é atual. Aqui no canto, a gente já tem essa imagem que está impressa, né? Em mesa tátil, para os grupos com baixa visão, e também audiodescrição e audioguia. Assim como também as informações em braille, para receber os públicos os mais diversos possíveis, né, e atender às questões de acessibilidade. E o maluquinho não tem panela na cabeça. Entendeu? Tem um dele que não tem panela. Não tem nenhuma, nem um pouco. Em nenhum momento. Quando eu fui fazer a capa, o livro é chamar o Menino Maluquinho. Entendeu? Aí eu disse: como é que eu vou fazer um menino maluquinho? Maluquinho em anedota, em quadrinho, é o Napoleão Bonaparte. Napoleão maluco. É aquele cara com, assim. Então o símbolo do louco é aquele cara que cisma que é Napoleão. Todo mundo tem isso. Então eu desenhei um menino com a mãozinha para dentro e tal. E aqui eu pus um chapéu de papel dobrado, de jornal. Marcha Soldado. Não ficou com cara de Napoleão. Então, Não ficou, não dá para ver que você se inspirou nele, aí só pela mão, aqui né? dá, não dá, com a panela dá, ué. Dá, porque o negócio do Napoleão é aquela coisa assim, né? É, aquele chapéu de Napoleão. Então é uma coisa assim. Esse espaço, isso aqui, ele é uma interação conforme você vai movimentando as mãos, não é isso? Isso. Tá. Esse aqui é chamado espaço de Flits, né? Flits foi a primeira obra de Ziraldo, a primeira obra infantil, em que ele vai fazer referência a uma cor que ainda não se encontrava em nenhum lugar do mundo, né? Flits não era azul, não era verde, então ele vivia esse momento confuso por não se encontrar. E aqui, próximo a esse mastro, é onde a gente se posiciona para fazer a regência. A gente se torna maestro ou maestra por um dia da banda Flits, né? E com os braços, com o movimento que a gente faz com os braços, isso. O som, ele vai saindo cada vez mais alto quando a gente faz um movimento mais rápido, assim como as palavras que estão aqui na tela.
As palavras aqui na tela faz parte da obra, da própria obra de Flitz, né? Então a obra toda, ela faz parte dessa interação. Isso mesmo. Com a mãozinha mais pra cima, ó. Isso. Mãos de maestro. Isso aí. Essa é uma obra chamada Menino Quadradinho, e nessa parte, que é um mural imenso, o visitante ele tem a possibilidade de escrever a própria história. Os balões eles são soltos e eles podem ser colocados em qualquer local dentro de uma história chamada Menino Quadradinho. Essa história é quase que uma autobiografia de Ziraldo, né? Ele faz uma homenagem também a vários artistas na forma de pintar e de mostrar esse desenho. E o menino quadradinho é um menino que vivia num quadrado. Chega um determinado momento que ele não consegue mais se ver dentro do quadradinho, ele passa a existir a partir das palavras, das letras, né? Então ele sai do quadrado e vai para as letras. Então é quase que uma autobiografia mesmo do autor. Aqui a gente continua com a história do menino quadradinho e já à frente a gente tem a turma do menino maluquinho. Além do menino maluquinho, que vai sair lá na década de 90, a turma do menino maluquinho é um pouco mais recente. Aparece tanto nos quadrinhos quanto em desenhos animados. E aí são vários personagens que vão se mesclando, né? Não apenas o menino maluquinho, mas a gente tem a Bagu, por exemplo, que é uma personagem feminina e que vai fazer referência a uma grande artista, né? Que é conhecida como Bagu também. A personagem, ela vai ser feminista, né? Ela vai ter todo esse ativismo e cada um desses personagens tem uma característica. Aqui o visitante ele vai poder girar na brincadeira que a gente chama de cabeça, tronco, pé. E assim formar e conhecer um pouco mais dos personagens que compõem a turma do Menino Maluquinho. Que tal você poder entrar dentro da história? Aqui no Mundo Zira, você é ator e autor. E o cenário pode fazer parte desse movimento. Você entra no mundo dos quadrinhos de uma forma bastante interativa. Eu posso estar no espaço, mas no momento seguinte, estar em contato com os animais, ou quem sabe também interagir com outras personagens. Assim é o Mundo Zira. Só falta você vir aqui e entrar neste mundo. Aqui a gente tem que a gente chama de chroma key, né? Que é um espaço em que o visitante ele vai se sentir cada vez mais personagem da história que Ziraldo conta. Uma dessas histórias é o Bichinho da Maçã e o outro é o Menino da Lua. O Bichinho da Maçã vai ser uma história tão potente que vai ganhar o prêmio Jabuti lá na década de 80, né? Na década de 90. E aqui as pessoas vão poder trocar a cena como a gente está vendo aqui e participar, ó, pra cá, ó, pra cá. Aqui. Vem cá, mano, sua tia. E aqui as pessoas podem interagir, tirar foto, gravar e conhecer mais os personagens, né? E a gente começa, como vocês sabem, com o meu elefante. Agora estou com mania de desenhar elefante. E o de hoje é o seguinte, presta atenção,
que é um elefante diferente. Como vocês estão vendo, meu elefante teve uma cárie nas presas e teve que fazer um implante. E tá achando muito bom, tá dando gargalhada com o implante que ele ganhou. Vamos colorir agora, vamos colorir o elefante. Tchan, 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 tchan. Agora vamos colorir o elefante dos... Meu elefante vai ficar mais alegrinho. Este aqui é um elefante com implante. Nesse momento, o visitante ele vai ter acesso às ilustrações feitas por Ziraldo e ser artista por um dia. Uma dessas ilustrações é a professora Maluquinha. Nessa ilustração, é só clicar na cor e aonde desejar pintar. É interessante porque aqui a gente pode reiniciar a pintura e essa imagem ela é ilustrada na parte da frente. Ou retornar para o menu principal e poder escolher novamente. Então aqui as pessoas elas fazem parte do processo de pintura e de criação do Ziraldo. O que a história oficial não conta? Uma narrativa que mescla a crueza da realidade com poesia de resistência. A história que o Brasil tentou esconder, contada pela voz que eles não conseguiram silenciar. Enquanto o mundo engolia fogo na Primeira Grande Guerra, nascia uma menina. Carolina! Larga esse papel e carvão, menina. Para de sonhar. Anda, pega a vassoura e vem ajudar sua mãe. Seu choro ecoava num Brasil que mal completara 26 anos sem correntes nos pés, mas que trazia consigo a herança pesada da escravidão. Em breve, Hiperconexão. Aqui na TV Conexões, a estação do saber. Conosco aqui nessa visita, aqui nessa linda exposição, Camila Guerreiro, da assessoria da diretoria daqui do MAB, né, que nos fez a gentileza aqui também de nos acompanhar nesse momento importante para toda a nossa rede. Camila, em nome da TV Conexões, eu agradeço a gentileza de vocês de nos receber, né? E essa exposição aqui, Camila, qual a expectativa do público? O público está chegando aqui, está saindo feliz, está gostando dessa ideia de trazer o mundo dos quadrinhos, da interatividade? Como é que vocês estão percebendo essa devolutiva do público? Bem, primeiro, obrigada a vocês, né, pela parceria, por virem aqui cobrir a nossa exposição. A receptividade do público está sendo uma das melhores possíveis, né? Então, as pessoas vêm aqui, é um tema, né, Ziraldo traz uma memória afetiva, né, para os adultos, né, que foram crianças e conviveram com esses personagens.
E para as crianças está sendo sensacional, porque museu, às vezes as pessoas têm a ideia de que não pode mexer, não pode tocar, não pode correr. Então, e a gente realmente tem alguns espaços que não pode fazer isso. Mas essa exposição pode tocar, pode correr, pode mexer em vários quadrinhos. Então, assim, criar suas próprias histórias, como nesse quadro aqui. E muita gente, principalmente nos finais de semana, né? No último domingo, por exemplo, nós recebemos mais de 1.800 pessoas num único dia. Então, tinha fila, mas todo mundo com paciência foi atendido. Então, a receptividade está sendo a melhor possível. Essa formação de público é interessante, né? Que principalmente a gente percebe que muitas crianças, adolescentes estão presentes aqui, principalmente nessa exposição, mas como existem outras exposições aqui no museu, acaba também aproveitando e visitando essas outras permanentes ou temporárias. Sim. Com outras temáticas. E quebra um pouco esse paradigma das pessoas acharem museu só tem, entre aspas, coisas velhas, isso. Não é isso? Exatamente isso. Então aqui tem um pouquinho de tudo, tem um acervo histórico, né? Nós somos o primeiro museu do estado, então é impossível não ter coisas do século XVI, século XVII, XVIII, nem tudo está em exposição, mas a gente tem uma exposição aí do século XVIII em diante, tem um mais novo, que são os acervos de Caribé, que é século XX, e aí tem essa coisa mais contemporânea, né, Ziraldo, apesar de ser do século XX, mas essa interatividade toda é de um museu do século XXI, né? Então, é isso. A ideia é formar os públicos e as pessoas se entenderem, gostarem e sempre voltar. Tá. Ao longo do ano, você pode dar aí pra gente aí alguma antecipação de alguma outra exposição que vocês já estejam preparando aí para o segundo semestre? Tem. Ao longo do ano tem uma outra parceria com o CCBB, muito bacana, que a gente está ainda em negociação, que é a Atlântico Sertão, e que também vai ser uma ótima exposição. Que maravilha, fica à vontade para convidar nosso público a vir conhecer, ou quem não puder vir, pelo menos vai conhecer de uma forma virtual. Com certeza, sejam todos muito bem-vindos, venham sempre que quiser, o museu fica aberto de terça a domingo, das 10 às 18, gratuito, né? Todos os museus administrados pelo governo da Bahia, eles são gratuitos, então vale muito a pena. Muito obrigado, Camila. E é isso, gente. É a TV Conexões, a Estação do Saber, levando sempre você ao conhecimento, à interatividade, à arte e hoje ao mundo de Ziraldo. Nesse espaço, a gente conhece um pouco mais da potência das palavras. O Ziraldo, ele não é apenas, digamos assim, esse maestro, né, da pintura e da arte, mas também das palavras. E aqui a gente conhece as onomatopeias, que são os efeitos sonoros, né, os sons por trás das palavras. É só pisar em cada um desses balões e aí as palavras elas vão aparecer aqui na tela, junto com o som que cada uma delas faz. São palavras presentes muito nos quadrinhos, por exemplo. Aqui a gente tem uma imagem do Menino da Lua, né? Junto com o seu grupo. Na história do Menino da Lua, o Ziraldo, ele faz referência ao Flitz. Ele retorna um pouquinho o Flitz, né? Para fazer essa ilustração em que cada um desses meninos, ele representa um planeta. E aqui, o visitante ele vai ter a possibilidade de escutar um pouco do Ziraldo, contando a história, né, e falando também de um dos verbos que ele acaba criando, que é um verbo pretérito perfeito do indicativo, que é um verbo que apenas ele tem, mas é uma história em que ele vai contar de um futuro que ainda não existiu, enfim, levar a gente a viajar. E essa viagem, ela continua nesse redemoinho de palavras. Essas palavras, elas compõem as obras de Ziraldo aqui ao lado. Então, o visitante ele vai poder tanto se identificar com uma das obras e, através da legenda, identificar qual é a frase que faz parte dessa obra. Então, por exemplo, o menino quadradinho verde. A gente vai fazer todo esse movimento, né? O espaço todo cabe dentro de um quadrado, de um quadradinho.
educar, inspirar. Assim nasce todos os dias a TV Conexões. Aqui, a educação ganha voz. A informação chega com qualidade, diversidade e propósito. Somos uma TV educativa, democrática e plural, conectada com a Bahia. Produzimos conteúdos que unem jornalismo, cultura, ciência, tecnologia, cidadania e educação profissional. Cada programa conecta conhecimento com a realidade. Já alcançamos milhares de espectadores. Porque comunicar também é educar. Por trás de cada programa Existe dedicação, Competência e compromisso com a educação pública. Aqui você tem voz. aqui você se vê. Aqui, o conhecimento se conecta e transforma vidas. TV Conexões, a estação do saber. Fazia um original, então você pegava um desenho meu, podia botar no quadro. Agora você não tem mais um desenho meu, porque eu desenho o céu num papel, eu desenho o primeiro plano no outro, desenho o mar no outro, e depois junto tudo na internet e compõe a paisagem. Isso aqui é um original meu, mas não é mais original, porque tá todo, eu colori com o Vitor. Sentei aqui, o Vitor escaneou, ele é o meu mouseman, olha lá. Ele é que movimenta o mouse para mim, porque eu não sei, eu não consigo. Se eu pegar o mouse e procurar a setinha aqui no televisão, eu não acho de jeito nenhum. Eu pego o mouse e a setinha some. Vitor, cadê o diabo da seta, Vitor? Não, eu conheço todas as ferramentas. Conheço ou não conheço? Vitor usa essa ferramenta, então aquela outra ali. Esse aqui eu colori no pincel. Né? Esse aqui eu fiz, porque tinha uma textura que eu gostaria que parecesse e tal. E aí, no mais, eu sentei aqui e falei, Vitor, vamos escolher uma cor para essa árvore aí. Vamos escolher um. Não, eu quero um vermelho. Então a gente vai. Eu fico aqui junto com ele. Eu trabalho na mão dele. A gente chega à Mata do Fundão. A Mata do Fundão, ela vai ser bastante conhecida na Turma do Pererê, né? A Turma do Pererê, que fez parte da memória de muitos brasileiros. E aqui a gente vai brincar e conhecer os personagens da Mata do Fundão numa brincadeira de pique-esconde. Então, encontrou o personagem, a gente vai poder dizer que encontrou e pegar cada um deles. Então aqui o massa é poder interagir com esses personagens da Turma do Pererê, que fizeram parte da infância de todo mundo. Chegamos ao fim da exposição com personagens emblemáticos na jornada com Ziraldo, né? É a Turma do Pererê. Essa Turma do Pererê, ela é baseada e representada nos amigos de Ziraldo, que passaram pela vida de Ziraldo. E aqui também a gente tem o Menino Quadradinho, em que ele conta que ele não está sozinho, né? Por mais que pareça estar só, ele não está sozinho. E Jerônimo o Bom, que é um personagem, né, bastante conhecido nos jornais da época, e que ele agradece a vinda de todos pela exposição Zira.
Quero agradecer a Amanda pela disponibilidade e a gentileza dela de nos acompanhar aqui no Mundo Zira. Como vocês puderam perceber, é um espaço bastante interativo, colorido, de muita informação, onde tecnologia e quadrinhos se encontram. Então venha você também aqui conhecer o Mundo Zira, o mundo de Ziraldo, do Menino Maluquinho e da sua turma. E quem está nos vendo agora, Amanda, pode vir aqui até quando para poder visitar a exposição? Pronto, a exposição ela tá de hoje até 13 de setembro, das 10 até as 17h30 aqui no MAB. É só vir, estamos esperando. Então, tá feito o convite. Ziraldo, um artista singular e plural ao mesmo tempo, e seu tempo é hoje, é sempre. Múltiplo, eclético, sintético, dialético, preciso no que for preciso para traduzir, no traço, o tempo e o espaço. Cidadão de um mundo que gira, Ziraldo sempre foi imperativo, atuando em várias rodas e sempre sabendo que seu truque é se relacionar com tudo e com todos, é ser interativo, tudo ao mesmo tempo.